Quando citamos associar resistores, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é um resistor. Quando eu falo em resistores, eu estou me referindo a elementos de um circuito elétrico que a gente representa normalmente desta forma, às vezes a gente encontra representado desta maneira, e eles têm como característica a conversão de energia elétrica em calor. Então, por exemplo, chuveiros elétricos são exemplos de resistores, a chapinha para deixar o cabelo mais liso, o forno, etc. Então, quando você está diante de um circuito elétrico, a primeira coisa que você vai verificar é quais são os resistores que existem, qual é a tensão que está submetido o circuito, qual é a corrente elétrica que atravessa o circuito. Depois que você faz isso, você vai fazer a associação. Os circuitos podem se apresentar para você em série, vamos lembrar. Série é quando você tem um circuito onde um resistor vem após o outro. Também pode aparecer em paralelo. Paralelo seria essa situação aqui. Vanks, me dá um exemplo prático para eu poder entender. Eletricidade ajuda muito a gente a estudar por isso. Quando eu falo em circuito em série, eu estou querendo dizer para você o seguinte: cada resistor desse aqui, um depende do outro. Exemplo, um enfeite natalino. Aquela sequência de lâmpadas do enfeite natalino, se você tem um resistor, um problema, uma lâmpada daquela deixa de funcionar, ela compromete o funcionamento das outras. Por quê? Porque no circuito em série, a corrente ela é constante e a tensão é variável. A diferença de potencial, a voltagem é variável. Então, uma depende da outra. Já no circuito em paralelo, não. No circuito em paralelo, a corrente elétrica vai variar conforme o equipamento que você tem e a tensão não muda. Isso aqui é o caso da nossa casa. Você, por exemplo, quando liga a TV, não vai influenciar no funcionamento do chuveiro. Quando você apaga uma lâmpada, não vai funcionar, não vai deixar de funcionar, por exemplo, a geladeira. Se isso acontecer na sua casa, por favor, fique atento que o circuito elétrico da sua casa está complicado, você tem que chamar um eletricista com urgência. Como é que a gente vai trabalhar com isso aqui? Nós vamos tentar sempre enxugar o circuito para poder trabalhar com ele. Circuitos em série, o circuito em série, o que é que você faz com as resistências? Para que você descubra uma resistência só, você soma todas elas. Você soma todas as resistências. Já no circuito em paralelo, o que é que você faz? Você faz assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente, que a gente chama de REC, a soma de todo mundo, tirando o seu mínimo múltiplo comum. Então, quando você diz assim, qual é a resistência equivalente do circuito elétrico da minha casa? Aí você vai calcular a corrente elétrica de todos os dispositivos que você tem, você vai verificar a tensão, e cada equipamento tem uma resistência diferente. Não esqueça, o resistor é o elemento do circuito que transforma energia elétrica em calor. Está vendo essa ilustração aqui? Ó? Aqui a gente mostra o fluxo de elétrons, né? E a gente tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o que a gente chama de voltagem. Aqui na região norte, por exemplo, se acostuma falar que é 110 volts. Na realidade, a gente utiliza 127. Lá no Nordeste, lá no sul do Brasil, se trabalha com 220 volts como diferença de potencial. Isso a gente estudou ontem e hoje o que a gente vai fazer? Efetuar a resolução dos exercícios. Lá na sua apostila de número 23, a página, você vai encontrar um texto falando sobre um submarino russo. Aí ele traz um texto longo e diz assim, ó, a Rússia está enviando 2 navios de guerra ao Mediterrâneo Oriental, disse a agência de notícias Interfax, nesta quinta-feira, enquanto potências ocidentais se preparam para uma ação militar na Síria, em resposta ao suposto ataque com armas químicas na semana passada. Isso aqui não faz parte do seu exercício. Isso aqui é uma transcrição de uma notícia de um jornal qualquer. A questão sua começa agora, ó, lá na sua apostila. O texto é longo, ele diz assim, você é um marinheiro a bordo de um navio em uma missão em alto mar. O circuito eletrônico do sistema de navegação parou de funcionar e você foi designado para consertá-lo. Ao examinar o circuito, você percebeu que um resistor de 200 está queimado. Então, aqui, ó, você tem um resistor de 200 ohms que está queimado. O que você precisa fazer? Você precisa substituir. Aí ele disse, ó, o resistor de 200 ohms está queimado e precisa ser substituído. Ao procurar no estoque do navio, você percebe que existem diversos valores, exceto o de 200. Olha só, você foi lá no depósito, tem tudo quanto é de resistor lá. Agora, o que você precisa, não tem. Você vai voltar e falar para o comandante da embarcação que não tem jeito? Claro que não. É só lembrar do que a gente estudou. O envio de um resistor novo levaria meses, o que torna essa iniciativa inviável.
Analisando os resistores disponíveis no navio, uma solução possível para esse problema seria substituir o resistor queimado, óbvio. Agora vamos ver como. Vou te dar aqui as sugestões. Eu vou fazer as sugestões que ele apresentou para você e você vai dizer para mim o que é que seria interessante fazer. Primeira delas, 2 de 400 em série. Quando a gente coloca dois resistores de 400 em série, eu vou desenhar para você ver. O que a gente faz com resistores em série? A gente soma. Quando eu colocar 2 de 400 em série, eu vou estar substituindo o de 200 por um de 800. Serve? Não, não serve. Então, isso aqui é inviável. Ah, que legal, Vamos. A gente entende sem precisar decorar. Ninguém decora física não, tá, Mariazinha? A gente compreende. Então, vem aqui comigo. Letra B. O que ele mandou fazer? 4 de 100 em série. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 4 resistores de 100 em série. Novamente, você vai pegar os resistores que você possui. Por estarem em série, você soma 100, 200, 300, 400. Resolve o seu problema? Não, Vanks, não resolve porque está queimado de 200. Muito bem. Vamos para a letra C. Sugestão. Substituir por 2 de 400 em paralelo. Então, em paralelo seria assim. Você coloca um de 400 aqui. Desce, coloca um de 400 aqui. Vanks, eu quero fazer engenharia elétrica. Eu vou estudar isso? Certamente você vai ficar o curso inteiro estudando isso. Circuitos elétricos. Vamos pensar aqui. Aqui 2 de 400. Circuitos elétricos, quando a gente trabalha em paralelo, o resistor equivalente de um circuito em pares como este aqui, a gente faz como? O produto dividido pela soma, lembra? Produto, você faz 400 vezes 400, dividido pela soma, 400 mais 400. Como é que eu faço essa conta? Uso calculadora? Não, aqui tem calculadora. Calculadora, deixa eu ser lento. Você faz assim, ó, 4 vezes 4, 16. Você tem 4 zeros aqui, é só repetir. Ó, 1, 2, 3, 4. Dividido por 400 mais 400 dá 800. Cancele os dois zeros. Quando você dividir 1.600 por 8, vai dar 200. Ou seja, você vai conseguir resolver o problema da sua embarcação. Como? Utilizando dois resistores de 400 em paralelo. A sua resposta aqui seria a letra C. Beleza, moçada? Então, morreu a questão de número 1. Vamos para a próxima. A questão de número 2, você tem aqui três circuitos. Antes de eu começar a fazer a leitura do texto, ó, corrente elétrica 1, corrente elétrica 2, corrente elétrica 3. Agora vamos ver os resistores. O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos um resistor R, aqui ele. Aqui nós temos dois resistores em série. Então, aqui a minha resistência vai ser 4. R1 mais R2, vai ficar 2R. Então, é o que eu estou fazendo. Ó. Um resistor sozinho, R. 2 em série, 2R. O que nós temos aqui? Antes, aqui nós temos dois em paralelo que são idênticos. O que a gente faz quando tem 2 ou 3 ou 4 resistores idênticos numa mesma estrutura? O que a gente faz? A gente pega essa galerinha, coloca o valor dele dividido pela quantidade que você tem. R sobre... Você tem dois resistores? R sobre 2. Pronto. Aqui estão as características dos três circuitos. Agora a gente vai partir para a leitura. As figuras abaixo representam circuitos elétricos simples em que R indica os resistores idênticos. A. Amperímetro. Amperímetro é para medir corrente e voltímetro mede tensão. E de correntes 1, 2 e 3. Os valores das leituras das intensidades de corrente nos respectivos amperímetros. Quando os três circuitos são submetidos à mesma diferença de potencial, sabe, a diferença de potencial é a tensão, é a voltagem entre os pontos P e Q, qual será a relação das correntes? O que você vai fazer? Você vai calcular todas elas. Preste atenção que eu vou fazer aqui. Quando a gente trabalha com resistência, tensão e corrente, a gente tem que lembrar de uma relação matemática importantíssima. Qual é? Primeira lei de Ohm. Resistência é igual a tensão do circuito dividido pela corrente. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou colocar o número 1. Ó. Vai ficar assim, ó, R igual a U sobre I1. Vou passar essa corrente para cá para cima. A corrente 1 vai ser quem? U dividido por quem? Por R. Guarde isso aqui. Essa aqui é a primeira. Vamos fazer a segunda, Vargas? Vamos.
Do mesmo jeito? Do mesmo jeito, a mesma relação. R igual a U dividido por quem? Agora, I sobre 2. No lugar deste R, o que é que você vai colocar? Banks, no lugar desse R, eu vou colocar 2R. Isso, ó, 2R. Vai ficar 2R igual a U sobre corrente 2. A corrente 2 sobe, o 2R desce. Então, quanto é que vai ser a minha corrente 2? Minha corrente 2 vai ser tensão, ou diferença potencial, dividido por 2R. Guarda essa criança. Continue. O que você vai fazer agora? Terceiro circuito. Qual é a relação que eu uso? A de sempre, amigos. Qual é a relação que a gente usa? Primeira lei de Ohm. R, resistência, é igual a U sobre I. R é resistência, U é tensão e o I é corrente. Só que agora eu vou trabalhar com qual corrente? A terceira. Então vamos lá, faça comigo. Vai ficar R sobre 2 igual a U sobre I3. Nesse tipo de situação, você multiplica cruzado. Você vai ficar assim, ó. I3 vezes R igual a 2 vezes U. I3 vai ser, o R passa dividindo. 2U sobre R. Bom, o que a gente precisa fazer num exercício como este aqui? Um exercício como esse exige que a gente compare os valores para verificar o que a gente possui, né? Que a gente tem aqui as afirmações que são colocadas, a gente tem que fazer uma relação entre as três correntes. Qual é a referência? I1. Qual é a referência? Essa moça aqui. Quanto é que ele vale? U sobre R. Quanto é que vale o 2? Ó, se você tirar aqui, ó, você está vendo aqui? O I2 é a metade do I1. Então, eu posso escrever que o I1 é 2 vezes I2. Pronto. E o nosso amigo 3? Tira esse moço bem aqui. O que é U sobre R? Banks, o I sobre R significa a corrente elétrica e a tensão correspondente à primeira situação, lá no primeiro circuito, exatamente. Então, o que é que o I3 seria para nós? O I3 é 2 vezes o I1. Ó, I3 é igual a 2 vezes a corrente 1. Ou a corrente 1 é igual a corrente 3 dividido por 2. Então, quais são as características que eu tenho desses circuitos? Se eu comparar a corrente elétrica 1 com a 2, ela é o dobro da corrente 2. Se eu comparar a corrente 1 com a corrente 3, eu vou descobrir que ela é a metade. Então, qual é a alternativa que eu vou marcar, amigos? A letra B, ó. A corrente 1 é 2 vezes a corrente 2 e é a metade da corrente 3. Antes, esse assunto é muito bom de se trabalhar. Eletricidade, amigos, é bom de trabalhar porque é uma física que nos traz para a nossa realidade. Não tem nada fora de contexto. Não é nada de um mundo virtual. É tudo dentro do que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, o sujeito vai na tua casa e vai mexer no circuito elétrico de sua casa. Ele tem que ter a noção da voltagem, da corrente, da tensão, de tudo, porque senão ele vai causar problemas. Se eu pego um equipamento, por exemplo, que foi produzido para 110 volts e coloco uma tomada 220 volts, certamente ele vai queimar. Se eu pego um equipamento que for produzido para 220 e coloco uma tomada de 110, ele não queima, mas ele funciona com a quarta parte de sua potência. Um exemplo, pego uma lâmpada de 100 watts, potência é watts, 220 volts e ligo numa rede de 110. Ela funciona, só que ela vai iluminar com a quarta parte de sua potência. Uma lâmpada de 100 watts, dividida por 4, vai te dar uma potência de 25. Ah, entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Questão de número 3, continuando aqui agora na página de número 24, ele diz assim para nós, ó, o circuito representado a seguir, a corrente elétrica que flui de X para Y é de 6 amperes. Então, eu vou ter uma corrente, presta atenção, de 6 amperes aqui. Só para lembrar aqui, qual a unidade de resistência? Ohm. Qual a unidade de corrente? Ampere. Qual a unidade de tensão? Volts. Qual a unidade de potência? Watts. Não esqueça, tá? Aí ele continua. Entretanto, somente 2 amperes fluem para o resistor 1. Ora, se tem uma corrente 1 aqui de 2 amperes e o circuito são 6, coloca essa cabeça para funcionar, Marizinha. Quanto é que vai ser a corrente que vai passar aqui embaixo? 4. Você não tem 6 amperes chegando no circuito? Veio 2 para cá, o restante vai para o outro resistor. A corrente de 2 amperes e o resistor para o primeiro resistor. E uma corrente de 4 amperes por segundo. Aí ele diz assim, sabendo que a resistência 1 vale 4 ohms,
resistência 1 vale 4. Aqui está tudo no texto. Qual é o valor da resistência 2? Bom, o circuito em paralelo tem como características quais situações que você já aprendeu? A corrente ela é variável, o circuito em paralelo, a sua tensão é constante. Então, o que você vai fazer? Lembre-se da primeira lei de Ohm, isso aqui é o mais nos ajuda. Como é que eu faço? Resistência é igual a quem? Tensão dividido pela corrente. Muito bem. Tensão dividido por corrente. Vamos pensar. Eu posso descobrir aqui a tensão do circuito. Sabe como? Ó, utilize R1. Por que você não utiliza o R2? Porque eu não conheço o R2. Eu vou procurar. Vai ficar assim, ó. R1 igual a tensão dividido pela corrente 1. Quanto que é o R1? 4. Quanto é a tensão? Não sei. Quanto é a corrente que passa lá? 2. Você vai passar esse 2 multiplicando. Olha que legal. O circuito está submetido a uma tensão de 8 volts. Essa tensão aqui ela é constante, amigos. Se essa tensão é constante, ela vale para quem? Ela vale para R2. Você vai fazer a mesma coisa, ó. De novo, R igual a U sobre I. Resistência igual a tensão dividido por corrente. Só que agora tu vai fazer com quem? Com o 2, ó. Ah, entendi. Eu vou usar o que eu descobri de tensão para a segunda posição e descubro quanto que vale aquele resistor. Muito bem, Mariazinha. R2 vai ser igual a quem? Quanto é a tensão do circuito? 8. Quanto é a corrente que passa lá? 4. Sabe quanto é o resistor 2? 8 dividido por 4? 2 ohms. Aqui, ó. Letra B. O que é que você percebeu? Vamos entender uma coisa? Para você aproveitar o texto. Quando o nosso amiguinho é 4 ohms, a corrente é 2. Quando o nosso amiguinho é 2 ohms, a corrente é 4. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a resistência aumenta, passa menos corrente. Ah, entendi. Quando eu tenho um resistor maior, eu dificulto a passagem de corrente. Sim. Aí o que é que vai acontecer? Aquecimento. Aquecimento. Exemplo prático na nossa casa. Instalamos um chuveiro elétrico. O ideal é que a dimensão dos fios, ou seja, o que você trabalha em matéria de diâmetro, seja adequada. Quando você coloca um fio muito fino, o que acontece? Você tem um atrito maior entre os elétrons, você vai ter um superaquecimento. Por isso que muitas vezes derrete a fiação, posicionamentos de alguns resistores, e muito comum isso com chuveiro elétrico. Questão número 3, portanto, galera, letra B de dado. Vamos para a próxima. Olha esse circuito aqui, moçada. Circuito aqui em quê? Sério paralelo? Paralelo. Consegue visualizar a galera aqui, ó? Aqui está o R1, aqui está o R2, aqui está o R3. R1 vale 10 ohms. Não vou riscar o circuito, não. R2 vale 15. Cara, onde é que passa mais corrente? No 1 ou no 2? No 1, resistência menor. R3 eu não conheço. Esse aqui eu não conheço. Quanto é a corrente 1? Não sei. Quanto é a corrente 2? 10 amperes. Quanto é a corrente 3? 25 amperes. Você percebe que o único resistor que tem as duas informações é o 2, né? Banks, isso aqui é um circuito em paralelo. Sim, circuito em paralelo. O que acontece no circuito em paralelo? Nossa tensão ela é constante. Essa informação ela é muito importante. O que você descobrir de tensão num resistor vale para os outros. Ele fez 3 perguntas para nós. Primeira delas, qual é? Letra A. Ele pede a resistência 3. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu não tenho como trabalhar de uma maneira diferente. Qual é a relação matemática que vai ser útil para nós? Primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão dividido por corrente. O primeiro passo, ache a diferença potencial. Ou seja, ache a tensão do circuito. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com qual? Quem é que você me sugere trabalhar? Trabalhe com esse aqui, Mariazinha, porque esse aqui tem as informações todas, ó. R2, ó, R não é igual a U sobre I. O que você vai fazer? Vai trabalhar com 2, ó. R2 igual a I, 2. Quanto é o R2? 15. Tensão que eu vou descobrir. Quanto é a corrente que passa nele? 10 amperes. Você passa esse 10 para cá,
Sabe quanto é a tensão do circuito? 15 vezes 10, que dá quanto? 150. 150 volts. Ó, U é o símbolo de tensão, V é a unidade de tensão. Por isso que o nome é voltímetro. Voltímetro é quando você tem um dispositivo que mede a tensão. Amperímetro, lembra ampere, lembra, calcula a corrente. Bom, primeiro passo foi esse. Com a tensão você resolve tudo. Vamos lá, primeira pergunta, letra A. Qual é a resistência 3? Ora, o que você vai fazer aqui? De novo a mesma coisa, primeira lei de Ohm. R3 é igual a tensão dividido por quem? A corrente 3. Quanto que é a resistência 3? Resistência 3 vai ser a tensão que você acabou de achar, 150, dividido pela corrente do 3. Quanto é a corrente do 3? 25 watts. Quando você dividir 150 por 25, você vai encontrar 6. Pronto. 6 ohms. Nossa, Vanx, é muito legal de fazer isso. Claro que é. Já falei para você. Eu, particularmente, vou contar um segredo para você. Se eu não fosse professor, se eu fosse hoje um jovem que nem você, e fosse fazer um curso, escolher, como eu sempre gostei de física, eu não iria correr atrás de medicina como todos dessa sua geração faz. Eu ia ser engenheiro elétrico. Essa abordagem da física ela é muito apaixonante. A letra B. Fazer engenharia elétrica, claro, energia, futuro da humanidade. Olha aqui. Intensidade da corrente elétrica 1. Como é que você vai fazer isso? Adivinha? Do mesmo jeito. R1 igual a tensão, só que aqui sobre quem? Corrente 1. Se você usar da sua criatividade, sua capacidade de observação, vai ver que dá para fazer tudo de boa. Vamos lá, quanto é a resistência 1? 10. Quanto é a tensão? 150. O que você vai fazer com esse 1? Ele sobe e o 10 desce. Vai ficar como? Corrente 1 igual a 150 dividido por 10, que é quanto? 15 watts. Muito bem. Qual a unidade de corrente elétrica? A, de ampere. Ah, eu estou craque nisso. Ótimo. A última pergunta aqui, galera. A última pergunta é resistência equivalente. Resistência equivalente, o circuito aqui é em quê? Paralelo, vai ficar como? 1 sobre REC, vamos lembrar como é que a gente faz? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Muito bem. É assim que a gente vai fazer. Bom, como é que eu vou fazer aqui, Vanx? Você vai fazer assim, ó, 1 sobre REC é igual a... Quais são as resistências? 10, 15, e quanto é que você achou aqui? 6. 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 6. Tire o mínimo, tá? Tire o mínimo. O mínimo aqui vai dar 30. E você divide embaixo e multiplica em cima. Ó. 10 dividido por 30 por 10 dá 3. 30 por 15 dá 2. E 30 por 6 dá 5. Aqui vai ficar como, Vanx? Aqui ficou 1 sobre R igual a 10 sobre 30. Cancele o zero. O que sobrou para você aqui, amigos? Sobrou 3. Tá? Se você olha aqui, ó, em cima, 1. É resistência equivalente? 3. O espaço está pequeno, mas é possível você visualizar. Então, letra A, 6 ohms. Letra B, 15 amperes. Letra C, 3 ohms. Muito bonita essa questão. Vamos para a questão de número 5 para fechar esse nosso primeiro bloco de questões. O circuito elétrico a seguir, qual o menor valor da resistência R que devemos colocar em paralelo com uma lâmpada de 6 watts para evitar que ela queime, inclusive de 3 amperes. Bom, o que a gente vai fazer aqui? O fusível, o disjuntor, ele tem a função exatamente de queimar. Para que um disjuntor serve? Para proteger o circuito. Então, ele queima, ele deixa de funcionar. Quando você tem na sua casa o disjuntor caindo o tempo inteiro, não é para chamar o eletricista, tirar o disjuntor de 20 e colocar um de 40. Isso não é resolver o problema. Isso aí é abrir as portas para deixar a corrente elétrica fazer o papel dela à vontade. Então, é bom você verificar isso de maneira mais racional. Trocar disjuntor não resolve o problema. Nossa, que eletricista bom, nunca mais caiu. Lógico, abriu a porteira. O que você vai fazer aqui? A sugestão que eu lhe dou aqui é para você começar trabalhando com a lâmpada. A lâmpada aqui é o nosso resistor. Existe uma relação de aqui, isso aqui é potência, isso aqui é corrente elétrica. E aqui eu vou ter que descobrir quanto que vale esse R. Existe uma relação matemática de potência, tensão e corrente. Vamos lembrar lá. Potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Você vai usar isso aqui para descobrir quanto que vale a resistência da lâmpada. Vai ficar assim, ó, 6
Ele deu a tensão aqui para nós, moçada. Quanto que é a tensão que ele deu para nós aqui? Está bem aqui, ó, lá no circuito. 12 volts. 12 ao quadrado sobre R. Vou passar aqui, vai ficar 6R igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 144. Resistência da lâmpada, eu vou colocar um Lzinho aqui para você saber, ó. Vai ser 144 dividido por 6. Essa lâmpada tem uma resistência de 24 ohms. Pronto. Quando você faz isso, presta atenção aqui comigo, ó. Esses dois aqui estão em quê? Muito bem. Esses dois resistores estão em paralelo. Eles estão em paralelo. Como é que a gente faz a resistência equivalente? Resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Em outras palavras, para fazer a resistência equivalente de dois resistores, você faz o produto dividido pela soma. Aqui vai ficar como? 24 vezes R dividido por quem? Por 24 mais R. Pronto, aqui é a nossa resistência. Bom, mas não é isso que ele quer, né, moçada? O que é que ele quer aqui? Ele quer que você descubra quanto equivale aquele Rzinho bem aqui, para não deixar junto, evitar a queima do fusível de 3 amperes. O que você vai fazer? A primeira lei de Ohm. A primeira lei é resistência igual a tensão dividido por corrente. No lugar desse R, você vai colocar quem? Entrar 24R sobre 24R sobre 24 mais R. Antes eu estou captando tudo que tu vai fazer. Claro que tá. Quanto é a tensão? 12. Quanto é a corrente que ele te deu? 3 amperes. Pronto. O que tu vai fazer aqui, ó? 24R. Presta atenção, Mariazinha, para tu não se enrolar. Sobre 24 mais R é igual. 12 dividido por 3 é 4. O que você vai fazer aqui? Multiplique cruzado. Vamos ficar com o que aqui? 24R igual. 24 vezes 4 dá 96. Mais 4R. Passa esse 4R para cá, vai ficar 24R menos 4R, você troca o sinal, 96. 20R igual a 96. Quanto que vai ser esse R? O número que está multiplicando passa dividindo. Quando eu dividir 96 por 2, eu encontro 48. Por 20, eu encontro 4,8. Minha resposta, 4,8 ohms, seria a letra E. Com isso, a gente fecha essa bateria de exercício.